Olá pessoal, eu decidi fazer a gravação desse vídeo porque todo semestre, quando eu vou falar de orientação a objeto no meu curso aqui na UF, os alunos reclamam de por que eu ainda continuo falando de Java. Tem muitas razões e a todo semestre eu tenho que repetir, aí eu resolvi agora gravar um vídeo para ficar claro e aí toda vez que me perguntarem por que eu recomendo esse vídeo. Então vamos lá, eu fiz uma pesquisa pela web de debate, né, com respeito a ainda o uso de Java, do porquê que é interessante, se está em desuso de fato e tudo mais. E eu vou apresentar algumas informações aqui para vocês, espero que vocês curtam. Então, por que aprender Java? Primeiramente, a linguagem ela surgiu na época do boom da internet, por volta de 95, e hoje, digamos, ela tem mais de 20 anos como uma linguagem mainstream, ou seja, como uma linguagem que é escolhida pela maioria dos desenvolvedores para desenvolver sistemas, para desenvolver componentes, etc, etc. 20 anos de desenvolvimento não é algo desprezível, né? Então, para qualquer coisa que a gente resolva fazer, imagina que, por exemplo, que eu vá projetar o carro, e fique sabendo que tem um carro que existe no mercado, que tem uma mecânica fabulosa, nem que seja fabulosa, mas que existe há mais de 20 anos, no mínimo, eu tenho que me interessar por observar, ver o que de projeto tem de interessante naquele carro, para aí sim pensar num carro melhor. Então, minimamente, se eu estou aprendendo, fundamental estudar projetos de sucesso, como eu considero, no caso, o projeto de Java. Né? Inúmeros softwares implementados que ainda funcionam hoje. Aí eu coloquei o logo de alguns deles. A Amazon utiliza, o eBay, Minecraft, o programa da Receita Federal, vários sites de banco, como por exemplo o do Banco do Brasil. Então, várias dessas empresas utilizam soluções baseadas, se não é unicamente, mas baseado fortemente na linguagem Java. Então, isso aí já de alguma maneira, um argumento favorável para quem, por exemplo, está procurando uma posição no mercado. Na verdade, existem muitas soluções ainda em funcionamento utilizando a linguagem Java. Softwares de terceiros disponíveis. Dado também o tempo de vida da linguagem, né, a gente tem muito software open source, software disponível, né, seja lá na Apache Foundation, GitHub e diversos outros repositórios de software ou de código disponível na web. A gente sempre acha muita solução pronta e interessante de ser reaproveitável, de ser reutilizada, que foi implementada utilizando a linguagem Java. Documentação online, a Java tem lá, que não é uma primazia de Java, ela tem lá um software chamado Javadoc, onde é gerada documentação online da linguagem, né? Então a gente sempre tem uma documentação bonitinha, bem organizada, mas fora isso a gente tem muitos tutoriais disponíveis, fóruns pela web, como por exemplo o Stack Overflow, né, que tem muito conteúdo, muitas perguntas e respostas já feitas com respeito à linguagem Java, blogs, podcasts e por aí vai. Né? Então a gente tem muita informação disponível na web com respeito à linguagem. Uma coisa que também eu costumo corrigir muito, quando se fala de Java, a gente não está falando pura e simplesmente da linguagem de programação, mas existe todo um ecossistema, um conjunto de plataformas, né, voltadas para o mundo mobile, para diferentes outros ambientes, máquinas virtuais, linguagens que dependem do ambiente Java para funcionar. A gente poderia listar Scala, Clojure, Kotlin e por aí vai. Muitas linguagens que só existem porque Java existe. Né? Então, daí a importância de ainda se estudar esse ambiente. Informação histórica aqui, características incomuns no seu surgimento. Na verdade, lá em 95, eu falei, vamos botar década de 90, na verdade a linguagem mainstream era C++, e eu coloquei 3 caixinhas aí de Builder, Turbo C e da Microsoft. Na verdade, esses eram alguns dos players, digamos assim, que tentavam ganhar desenvolvedores vendendo soluções ou distribuindo soluções de desenvolvimento baseadas na linguagem C++. Era um concorrente, não havia uma preocupação de compatibilidade entre essas linguagens. Então, se você desenvolvia uma solução para um dado ambiente, você tinha que
reimplementar muita coisa para rodar num outro ambiente. Isso aí dificultava muito a interoperabilidade entre aplicações em diferentes ambientes aí onde o C++ rodava. Então isso aí era um cenário. Um outro cenário bastante chato era que para bibliotecas, para recursos mais avançados, a gente tinha que usar bibliotecas específicas que também não eram padronizadas. Então, por exemplo, a Microsoft tinha lá a MFC, Microsoft Foundation Classes. E se eu desenvolvia alguma aplicação usando a MFC, eu não podia rodar essa aplicação ou levar ela para um ambiente que não tinha Microsoft. Né? Tinha também a STL, Standard Template Library. Então, assim, várias soluções para desenvolver aplicações grandes em C++, mas que não eram compatíveis. Isso aí era um cenário muito ruim e Java procurou e atacou com muito sucesso muitos desses problemas. Então a linguagem ela tem uma API muito extensa, né, para fazer inúmeras coisas, tem coleta de lixo para contornar um problema de gerência de memória que a gente tinha na questão da manipulação de ponteiros, né, que tem todo um debate em cima disso aí, mas de alguma maneira há uma vantagem clara, né, tanto é que muitas das linguagens atuais elas adotam, né, a política de coleta automática de lixo, né? Além disso, tratamento de exceção, a API da linguagem Java é modelada usando padrões de projeto, que é um negócio bastante estudado e adotado dentro do ambiente de desenvolvimento, dentro de ambientes de desenvolvimento orientados a objetos, né? Então tudo isso fez com que a Java meio que fosse uma boa alternativa na época para o que era a solução C++. Né? A gente tem também várias IDEs, editores disponíveis, todos com IDEs já com um recurso, né, mais rebuscado de fazer depuração, etc. Eclipse e NetBeans são as campeãs aí em termos de adoção, mas a gente tem lá o Sublime, vários outros editores que têm algum recurso que facilitam a programação nessa linguagem. O Sublime é só um exemplo, tem inúmeros editores aí que não são IDEs, mas que facilitam a codificação da linguagem. Uma outra questão bastante interessante que ela, apesar de 20 anos, ainda está em evolução. Por exemplo, na versão Java 8, que surgiu alguns anos atrás, que foi lançado alguns anos atrás, houve uma adoção de muitas características interessantes da programação do paradigma funcional, o que visava, por exemplo, contornar alguns dos problemas sérios de Java, que é ser verbosa, que é ser meio burocrática em termos de codificação. Então, inspirado em muitas linguagens que têm adotado características, funcionalidades do paradigma funcional, dentre elas a questão de se expressar bastante com menos código, né, com menos linhas de código, ou seja, ser mais compacta. Java também mergulhou nessa onda aí, a partir dessa versão aí de Java, a partir da versão 8. Além disso, tem um debate bastante fervoroso que tem ocorrido agora no momento com respeito à modularização, um projeto lá, na verdade é chamado de Jigsaw, mas que visa, por exemplo, quebrar a máquina virtual, porque também é uma crítica, né? A linguagem Java evoluiu bastante ao longo do tempo, mas para garantir retrocompatibilidade, ou seja, você ter uma linguagem, um software que roda na versão, sei lá, 4 de Java, poder rodar na versão 5, rodar na versão 6, por aí vai. Então, várias das coisas que foram disponibilizadas na versão 4, por exemplo, têm que ser mantidas para que aquele software continue rodando. Isso é o que a gente chama de retrocompatibilidade. Mas isso tem um preço, né? E o preço, na verdade, é você ter uma máquina virtual bastante grande, né, digamos assim, para comportar todas as versões daquele software que está disponível. Né? E existe uma proposta de meio que se fragmentar, de se modularizar essa máquina virtual, que é algo que tem sido debatido, e tem prós e contras, gente defendendo e gente dizendo que isso não vai dar certo, que eventualmente vai quebrar vários softwares, mas é algo ainda que está por vir. Né? Mas isso demonstra claramente que, apesar de ser uma linguagem que tem muito tempo de desenvolvimento, ela ainda está bastante viva e ainda em evolução. As críticas, eu coletei também as coisas boas e também as coisas ruins, né? Então não estou aqui como defensor, como Java Boy, como costumam me intitular aqui na universidade. Primeiro, a questão de ser uma linguagem verbosa e burocrática, como eu falei,
por exemplo, na versão 8, essa adoção das características do mundo funcional tem tentado tornar ela uma linguagem mais sucinta, a questão da manipulação de tipos, inferência de tipos, ou seja, você não ter que ficar declarando explicitamente tipo o tempo todo, são algumas das características que já estão disponíveis na linguagem, então isso demonstra aí uma contrapartida dos projetistas da linguagem com respeito a essas questões que são sempre comentadas. O ambiente pesado da JVM, aí novamente o que eu falei da questão lá do projeto Jigsaw, que está em debate, né, com o objetivo de tentar de alguma maneira modularizar as máquinas virtuais lá de Java. Segurança. Segurança é um problema sério para qualquer linguagem, para qualquer ambiente. Hoje em dia, imagine para uma linguagem que ela se propõe ou que é utilizada por tanto tempo, né? Então, assim, vulnerabilidades são coisas que eventualmente acontecem e precisam ser atacadas. Tem alguns movimentos, como por exemplo a Apple, que explicitamente não permite lá a criação de programas, né, para o iOS, né, isso aí é uma decisão que é um impacto e eles dizem explicitamente a questão de segurança, mas a gente não pode deixar de lado também que são empresas, né, então há interesses, né, a própria Apple ela tem lá a Swift agora como uma linguagem que eles têm depositado, né, esforços, né? E obviamente quanto mais pessoas adotarem a linguagem, mais ela vai estar tendo sucesso. Então há uma questão de marketing aí, não se adotar uma linguagem em detrimento de outro. Então não é pura e simplesmente uma questão de mérito, né? A linguagem é boa, a linguagem é ruim. Não é só isso. Códigos ruins encontrados também é uma reclamação, mas aí tendo em vista que a linguagem ela foi muito utilizada, foi utilizada por muito tempo, né, são mais de 20 anos, você tem desenvolvedores com todos os níveis de conhecimento, então tem gente que é muito experiente, tem gente que está começando a programar e usando a linguagem, então é bastante comum a gente encontrar alguns códigos bem pobres, né, com construções bem delicadas, né, então é algo que é meio complicado de você atribuir uma linguagem a culpa, né, de se ter códigos ruins produzidos nela. A linguagem é alvo de haters, né? Isso é a última moda aí do momento na internet, as pessoas que adoram, odeiam inúmeras coisas, né? Mas aí não tem jeito, uma linguagem que existe há tanto tempo, né? É natural que haja, né, pessoas que levantem essas bandeiras, mas volto a dizer, existem todo um marketing por trás. Você não vai ver gente da comunidade Python defendendo o uso de Java, porque obviamente o cara quer que aquela linguagem ela ganhe notoriedade, que ela ganhe mercado. Isso, Python não é nem tão concorrente assim de Java, eu poderia falar de C Sharp, mas para qualquer linguagem, na verdade a gente tem que sempre ficar com o pé atrás com respeito a essa questão de levantar bandeiras, né? Porque uma coisa é a paixão, alguém que se identifica com aquela linguagem, outras são pessoas que têm influência ou que têm interesses de mercado, né? Que aquela linguagem ali evolua. Né? Então, eu acho que faz parte de uma linguagem que é grande, como no caso de Java. Meu veredito, ou o que eu entendo aí de linguagem Java, isso pode surpreender alguns, né? Principalmente aqueles que me encaram como um Java Boy. Primeiro, eu sou contra a questão do uso de Java para o aprendizado de programação. Eu acho que é uma linguagem muito verbosa, que tem muito recurso. Eu já vi vários exemplos de cursos iniciais, o pessoal iniciar em Java. Eu não acredito muito, uma vez que a linguagem foi projetada para ser uma linguagem puramente OO. Ela não é puramente OO, mas se esforçou na época, era o mais OO que se tinha, digamos assim, como uso mainstream. Ela é bem mais OO, por exemplo, que C++. Mas para o aprendizado de programação eu acho que um tanto complicado, uma vez que no aprendizado você está preocupado com conceitos, né? Questões de condicional, repetição, recursão e tudo mais. Isso aí você pode ver em qualquer linguagem. Você usar uma linguagem é como aquela história de uma bala de cano para matar uma formiga. Né? Eu tenho bastante ressalva com respeito ao uso de Java para o aprendizado de programação. Considero obrigatório o aprendizado, daí que eu mantenho o meu curso presencial, o CEDERJ, por exemplo, que eu dou aula à distância, o aprendizado de Java para alunos que vão se tornar profissionais de computação, ou seja, aquele cara que já tem uma bagagem de programação, eu acho importantíssimo, um momento interessante é na hora de absorver conceitos, né, do paradigma OO. Eu acho que é bastante oportuno ver uma linguagem como Java, que é uma linguagem tanto verbosa e tudo mais, mas esse esforço ele é interessante porque de Java em diante surgiram várias linguagens que meio que simplificam ou melhoram
ou ameniza um pouco essa burocracia que Java e que C++ também tinha, né, em termos de programação, só que a gente só percebe essa facilidade, essa melhoria em termos de projeto de linguagem se a gente sofreu em algum momento. E aí o momento de sofrer é o momento que eu considero o momento da graduação, o momento que a gente está ali incorporando, né, ganhando massa, ganhando maturidade. Então eu considero ainda obrigatório que alguém que queira se tornar um profissional de computação que saiba minimamente de Java, que é, digamos, um caso de sucesso aí, uma vez que ficou, pelo menos por 20 anos, como uma linguagem mainstream. Para profissionais já formados, gente que está no mercado e que conhece Java, que está, por exemplo, tentando iniciar um novo produto, está lançando uma nova solução, está participando de um movimento de uma startup e tudo mais, eu não recomendaria Java. Eu recomendaria usar uma linguagem mais moderna que interopere com Java, como por exemplo Scala e Kotlin, né? Eu, há alguns anos atrás, encontrei Scala, não lembro exatamente porquê, e aí fiquei encantado, né? A linguagem ela mescla o paradigma O com o paradigma funcional de uma maneira bastante bacana e a gente consegue escrever muito menos e fazer igualmente o que se faz em Java. E além disso, você tem tanto Scala como Kotlin e diversas outras, né? Clojure, por aí vai, interoperando com Java. Então, ou seja, eu consigo reaproveitar classes, projetos, módulos inteiros em Java na minha aplicação, seja Scala, Kotlin, por aí vai. Então eu não estou deixando, eu não estou tendo que reescrever nada, deixando nada de lado. Eu estou reaproveitando tudo que se tinha de Java e passando a desenvolver numa linguagem que está tornando o meu desenvolvimento um pouco mais simples e um pouco mais produtivo. Então essa seria o meu veredito aí com respeito a Java. Espero que tenham gostado e continuem aí acompanhando o canal. Um abraço e até a próxima.